Boa. Bora lá então. Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls. Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Dessa vez sem trilha sonora no talo. Era a música da abertura, né? Eu esqueci de tirar. Nunca tinha feito a abertura. A primeira vez que eu fiz, eu dei essa mancada. Mas vamos lá, começar. Hoje eu tô recebendo aqui meu parceiraço Cris Aguilera, lá do podcast Toda Sexta-feira, 13. Eu já apresentei ele, mas eu apresentei, tava com ódio, então vocês não ouviram, eu vou apresentar de novo. Esse programa ao Boa, vivo é assim, a televisão brasileira é assim. boa, boa. Não, Cris, aproveitar aí. Cris, muito obrigado por você ter aceitado o convite. A gente estava contando aqui Uhum. que eu participei de um episódio com o Cris lá no Toda Sexta-feira 13 sobre o nazismo, uma série especial que vocês fizeram, né, sobre os nazistas. A gente contou a história do Mengele, foi muito interessante. Para quem não ouviu ainda esse episódio lá do Toda Sexta-feira 13, vai lá que é muito legal. E eu não tava ouvindo, não tava vendo aqui o monitoramento da galera pelo YouTube. Então alguém deve ter xingado pra caramba aqui. E eu não tô nem vendo, olha lá. O povo tava tudo me xingando aqui, ó. A música tá alta e pá. Desculpa aí, gente. Agora tá dando pra ouvir, né? Responde nós aí pra ver se tá tudo ok. Então, como eu tava dizendo, eu fiz essa participação lá com o Cris no excelente podcast Toda Sexta-feira é 13. E agora tem novidade que tem um outro podcast que o Cris lançou sobre a Segunda Guerra Mundial, né, Cris? Isso. A gente tá lá no Toda Sexta-feira é 13. Toda sexta-feira tem um episódio novo. E aí no mês de agosto a gente fez uma programação especial, né, sobre a Segunda Guerra, sobre crimes que aconteceram na Segunda Guerra. E aí a partir dessa programação especial, a gente acabou criando um novo podcast, que é o Por Trás da Segunda Guerra, que eu faço junto com a minha namorada. Então Pô, que agora massa. temos dois podcasts aí, né? Tem o Toda Sexta-feira é 13, que a gente fala de crimes, né? True crime, coisa e tal. E o Por Trás da Segunda Guerra, que a gente vai contar um pouquinho dos bastidores aí dessa histeria coletiva, como você fala ali. Pois é, histeria coletiva foi a Segunda Guerra Mundial, né? É, Então aí quem se liga em fatos históricos, vai lá conferir lá o novo podcast do Cris, que tá excelente. Depois no final o Cris vai deixar as redes sociais e tal pra vocês isso. que ainda não conhecem o trabalho dele, vão começar a seguir. Mas eu chamei o Cris aqui hoje porque nós vamos contar uma história, uma tragédia que ocorreu no final dos anos 80, que foi o naufrágio do barco Batomushi. Foi na virada ali, quase no finalzinho dos anos 80, né? Foi na virada de 88 para 1989. Nessa época eu tinha 7 anos de idade, pelos meus cálculos, né? Nasci em 81. E eu me lembro vagamente desse episódio. Mas uma coisa que me marcou, que eu me lembro assim, foi que, como eu estava te dizendo, muita gente, quem é mais novinho não sabe, né? O Cris tem 25 anos, ele não pegou essa fase. Mas a corrida de São Silvestre, a tradicional corrida de São Silvestre que acontece todos os anos, né, na virada do ano, ela acontecia à meia-noite, a largada era à meia-noite. Hoje acho que é meio-dia, sei lá, hoje acontece de dia, né? É de dia, agora é de manhã, né? Acho que é às 10 da manhã. É de É, dia agora. é por É. aí. Mas naquela época a largada era meia-noite, né? E na época que era o grande ganhador era o Rolando Vera, se não me engano ele era peruano, que ganhava quase todo ano aí. E ocorreu a São Silvestre, a gente ficava acordado ali e tal, e de repente teve um plantão da Globo dizendo que tinha acontecido um naufrágio. Mas fim de ano acontece aquele monte de coisa ruim e tal, a gente tá meio acostumado, infelizmente até. E no outro dia que a gente foi ver que foi um negócio feio mesmo. Eu me lembro até assim, não me lembro exatamente da cobertura, mas me lembro da repercussão que deu. Mas antes de a gente começar a falar do caso do Batom, eu quero dar um recadinho pra galera que você que quer se tornar apoiador do Serialcast é muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se/serialcast. E quem é apoiador do Serialcast tem algumas manhãzinhas, tem ali os nossos mimos que a gente faz, né? Você se tornando um apoiador do Serialcast, você vai entrar no nosso grupo de apoiadores, nosso grupo secreto ali onde a gente bate papo todo dia, a galera sempre animada. E também todo mês tem um episódio que é o Botecão do Serialcast. O episódio passado a gente lançou agora na quarta-feira. É... Cadê que a Vitória falou? Vocês dois perderam a oportunidade de mandar beijo no EP que fizeram juntos. Agora é a hora. Pois Pois é. é, Foi a cara, Vitória. foi Nós já ela vamos falar disso. A Vitória que fez o Panza. E a Vitória tá lá no que nosso grupo. possibilitou, né? Ó, tá vendo? Mais um benefício de você estar no grupo do Serialcast. Depois nós vamos contar que benefício foi esse que a Vitória fez aí. Então, aí você participando do grupo, você vai participar do nosso Botecão também, que é um episódio muito legal que a gente faz. É uma resenha aí.
A galera, quem quiser participar, vem participar aqui, a gente conversa. Essa semana nós falamos sobre uma notícia que saiu no jornal O Globo, que dizia que todo mundo tinha um pouquinho de loucurinha aí. Todo mundo podia ser um pouquinho maluco. Foi bem legal. A gente conversou bastante, debateu sobre esse caso, né? Sobre essa reportagem. Então foi muito legal. Então, você quiser participar aí do nosso grupo de WhatsApp, se tornar um apoiador também, você ajuda a gente a melhorar aqui a nossa estrutura cada vez mais, melhorar o nosso estúdio aqui. Tá cheio de televisão ligada aqui no estúdio, né? É caro, Vários né, computadores mano? aqui. Isso gasta muita energia elétrica. Na verdade é um pano verde ali, né? Mas beleza. Então, só ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast. Também segue a gente lá nas nossas redes sociais, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast no Facebook e no Twitter é @cast_serial. Segue a gente lá para vocês ficarem a par de tudo que acontece lá no Serialcast, todos os episódios que a gente manda, aquelas coisas todas. Vamos falar agora, então, do que aconteceu na noite de 31 de dezembro de 1988. Cris, você disse para mim que você não conhecia essa história, né? Antes da gente começar aqui. Aí você foi lá dar uma investigadinha e tal. A gente geralmente fala sobre esses problemas que acontecem em massa aí, né? De, sei lá, ataque em massa, um monte de coisa desse tipo. Mas a gente quase não fala sobre naufrágios. E geralmente, cara, muitas mortes acontecem em naufrágio. Como foi esse caso aí do Batomocho, foi uma coisa muito triste. Eu tenho um amigo, ele trabalhou comigo e com o Edu. Que ele saiu da empresa. Ele ia fazer um episódio com a gente ia fazer sobre outro naufrágio, na verdade. Esqueci o nome do barco. E ele ia participar. Não era do Batomocho, era um outro navio, que foi bem antes e tal. Ele ia participar com a gente e acabou não dando certo. Porque ele foi trabalhar em outra empresa e tal, enfim. Porque ele sofreu um naufrágio, cara. Ele contou pra gente, eu fiquei de boca aberta. Ele sempre trabalhou com barco, com pesca, esse tipo de coisa, né? A gente mora mais ou menos perto do litoral, 40 quilômetros aqui, então tem bastante gente que tem barco, né? E desce todo final de semana, aquelas coisas. E ele sempre trabalhou com peixe, esse tipo de coisa. E ele tava trabalhando com um cara onde os caras alugavam um barco pros caras irem pescar. Já foi pescar em alto mar alguma vez? Cara, não, pescar só em Rio mesmo. Eu também, eu gosto de Uma barranco. Eu fui uma vez pra nunca mais. Eu passei mal, eu sou meio vomitão, cara, qualquer coisa, sabe? Ia no Play Center, é que você não conhece o Play Center de Curitiba, né? Você não conhece o Play Center. O Play Center era um parquinho, tinha aqui, um parcão que tinha em São Paulo, que era tradicional, todo 1º de setembro, que é feriado aqui em Mogi, daí todas as escolas faziam excursão pra lá. E eu ficava passeando pelo parque, eu não andava em nada desses roda gigante, que é uns brinquedos cabulosos, né? Então eu não ia. E com o barco não foi diferente, foi uma experiência meio traumática e tal. Mas eu não tive muito medo, sem nadar e tal, assim, medo de naufragar, essas coisas, não, que era um barquinho legal. E esse cara, ele trabalhava nessas traineirinhas de pesca. E um dia eles alugaram para um pessoal e foram pescar. Isso aconteceu em Ilhabela. E teve um naufrágio, inclusive morreram 2 pessoas, 2 ocupantes que estavam, acho que eles estavam em 5 e 2 morreram. Ele e os outros caras seguraram num colchão, esses colchão que enche, sabe? Aqueles azul. E eles estavam a 12 quilômetros da costa. E aí eles foram bater no pé. Cara, mas assim, eu tô resumindo a história, né? Ele contando, você vê que é uma coisa assim, pavorosa. Né? Ele fala que ia várias horas, pensou em desistir, em parar de bater o pé e deixar o mar levar, sabe? Por conta do cansaço, tipo de coisa. E ele agora... E, cara, você pensa, né? Tipo, quando a gente vai pra praia, assim, já bate aquela canseira, né? Que a gente fica ali na água, a gente chega em casa cansadão. Agora imagina tu ficar na água por, tipo, 12 quilômetros. Tipo, nadar 12 quilômetros. É surreal, né? E você imagina o dano que a água do mar também não deve fazer, né? Que Sim, é salgada, né? E tal. Sim. E aí, cara, a história dele era muito interessante. Eu vou tentar contato com ele. Aliás, eu tenho o contato dele e tal. Mas eu vou falar com ele pra ver se a gente consegue gravar sobre essa história dele. Cara, que é bem interessante, cara. Bem interessante. O cara contando, você fala, meu Deus, velho. Tem que agradecer a Deus aí de estar... Pera aí que desligou minha câmera aqui. Cara, esses negócios de mar é muito complicado. O negócio falou, a gente não fala muito de naufrágio, né?
Mas é uma parada muito doida, tipo, o mar, de um modo geral, é muito doido, né? Hoje cedo eu tava conversando com a minha namorada sobre isso, de galera que vai pro mar e se afoga, cara. E, tipo, o bombeiro tem que entrar igual louco pra salvar a pessoa e tal. Então, tipo, é muito maluco essas paradas que rolam no mar. E aí o naufrágio, você imagina, né? Tipo, cara, quilômetros de distância da costa, tipo, puta, é complicado. Para onde você olha a água, né? Onde você olha, não tem nem. Exato. E esse lance de se afogar aí é foda mesmo. A última vez que eu fui pra praia, cara, tava eu, a Fer, Miguelzinho, as crianças, tá, a Júlia, minha irmã tava também. Pô, tava mó legal, solzão, e de repente, isso foi. Foi o quê, Fer? Foi tipo um. Antes de começar a pandemia? É, foi antes de começar a pandemia, né? E aí, de repente, cara, um menino se sumiu no mar. Tava com os caras, aí veio um cara correndo, chorando. Ah, tinha que lá. Cara, mó bad vibe. Acabou, assim, a praia toda foi embora, bicho, sabe? Sim. Os bombeiros, cara, é muito cabuloso. E o cara, você vai ver assim, às vezes o cara tá com água na barriga, daqui a pouco. O mar Pois é, é traiçoeiro, né? perigoso, muito traiçoeiro. Bom, Sim. mas agora vamos falar aqui do Batomushi. Ele aconteceu em 31 de dezembro de 1988 e ele era uma embarcação que zarpou da praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, levando 142 turistas a bordo. E eles iam assistir a famosa queima de fogos que acontece lá em Copacabana, né? A tradicional queima de fogos de Copacabana. Entretanto, uma mistura de superlotação e más condições da embarcação, aliados também a más condições do mar, acabou transformando o passeio turístico em uma das maiores tragédias marítimas do Brasil, com um saldo de 55 mortes. E esse naufrágio ficou conhecido como a tragédia do Batomushi. Bom, como a gente sabe que todos os anos, né? Você é carioca, né, ô Cris? Eu sou. Você já foi ver Eu, lá a queima de fogos em Copacabana? cara, eu já fui, mas nunca em Copacabana, porque isso é muito rolê de turista, cara. É Porque é tenso, né? caótico, né? O Réveillon no Rio de Janeiro é caótico, né? Então, às vezes que eu fui, cara, a gente ia pra Barra da Tijuca, que era caótico também, né? Mas era um pouco menos, Menos assim, por não caótico. ter todo aquele mainstream de ser Copacabana, coisa e tal. Mas, putz, eu não recomendo, não. Acho que é um rolê, cara, é muito cansativo, assim. Eu lembro quando a gente foi, eu fui com os meus pais, na época eu era novo, assim, devia ter ali meus 10, 11 anos. A gente teve que chegar lá coisa de 2 horas da tarde, sabe? E aí parava o carro longe, tinha que andar. E aí, imagina, né? 2 horas da tarde pra virada do ano, que é meia-noite. Aí Então, chega putz, cara, meia-noite e você dorme, né? De tá cansaço. cansado, tá podre já. Acorda com os É, fogos. isso aí, pô, e tem assalto, e tem briga, e, puta, cara, é rolê de turista, assim. Mas É pra quem não esse sabe dos esquema, problemas que tem, vai, né? Quem conhece fala, não, pelo pois amor de Deus, é, eu vou assistir aqui de pois casa é. mesmo pela Globo, né? Exato. O carioca mesmo assim, cara, acho que ele não se anima muito pra ir, não. Mas esse rolê de barco aí, tipo, do que rola no Batomoshi, né? Eu não sei se ainda rola algo desse tipo, assim. Só tirando aqueles cruzeiros, né? Super chique. Mas, pô, daí já é um rolê legal, né? Você ir num barco ali, estar no meio da água, e já é outro esquema. Mas também não sei agora que a gente vai contar essa história, já não sei se é tão legal. É, acho que você vai mudar um pouquinho sua opinião. É, Pois é, como a gente está dizendo aqui, todos os anos o tradicional Réveillon lá em Copacabana ele é um dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro. Né, a queima de fogos, aquela coisa toda. E no ano de 1988 não foi diferente. Com a expectativa de receber mais de 2 milhões de pessoas, a organização do evento havia divulgado que haveria um show pirotécnico com mais de 90 toneladas de fogos de artifício. Cara, 2 milhões de pessoas. É muita gente, cara. Bem que você me alertou, Cris. é bastante. Não vou mais, mentira. Tava fazendo campanha contra o turismo no Rio, né? Vamos ser Acabar com a cancelado. cidade. É. Cancelado pela Secretaria de Turismo Carioca. E aí tem como são muitas pessoas, né? O Cristo disse mesmo, pô, rolê de turista e tal. Sim. Obviamente que o pessoal que explora esse lance do turismo, né? Vai dar várias opções ali. E de todas essas opções de lazer e hospedagem que tinha na cidade do Rio de Janeiro, como de costume, os turistas eles adquirem pacotes com várias atividades inclusas. E na época, uma das empresas que oferecia esses pacotes era a Itatiaia Turismo, que havia preparado para aquele Réveillon um passeio de barco que ele saía do restaurante Sol e Mar, que fica localizado na enseada ali de Botafogo, com destino a Copacabana, a fim de ver a tradicional queima de fogos à meia-noite pelo mar,
que deve ser muito bonito, porque você fica mais próximo, né? Então deve ser muito certeza. legal. E a embarcação, que seria uma das embarcações, aliás, que seria utilizada nesse rolezinho, nesse passeio, foi batizada como Bateau Mouche 4. Bateau Mouche quer dizer barco mosca em francês. Né, eu vou aqui gastar o meu francês, que eu também sou fluente em francês. Alemão, Alemão, francês, já fala fala tudo. alemão, todo mundo sabe inglês, aí já nem se fala. É. E agora francês também. Próximo é espanhol. Boa. Esse barco, cara, ele foi fabricado como um barco de pesca. Ele foi fabricado em 1970 lá em Fortaleza por uma empresa que construía embarcações. E ele havia sido batizado inicialmente como Cama Louca, com K, Cama Louca. Não sei o que isso quer dizer. Uma cama maluca, talvez. Piadinha ruim, né? E com o passar do tempo ele sofreu algumas modificações, incluindo um terraço de concreto que pesava 4 toneladas. Eu achei essa parte mais maluca, assim, um terraço de concreto que pesava 4 toneladas. Eu não consegui imaginar, cara, um barco com um negócio de concreto, não é? Vou Não, e colocar 4 toneladas é muita coisa. muita coisa. Vou colocar a imagem aqui pro pessoal ver. O pessoal que tá assistindo a live vai ver aí uma foto que eu peguei da internet que é um croquis ali, uma maquetezinha do Bateau Mouche. Então ele mostra ali onde tem o salão principal dele, o convés superior, que provavelmente é essa lajezinha aí de 4 toneladas que eles colocaram, né? A cabine do piloto. E aí tem a casa das máquinas ali, o banheiro, o paiol das amarras, que eu não imagino que seja. Mas é muito Não- importante a gente dar uma olhada em como era o barquinho, pra a gente conseguir entender, né? Conforme a gente for desenrolar e dos acontecimentos, você iria entendendo, conseguindo visualizar mais ou menos. E essa parte de cima, esse convés superior, foi justamente essa alteração que fizeram. Obviamente que é para caber mais pessoas, né? Os caras falaram, não, vamos dar uma aumentada, porque aí vai aumentar a capacidade dele. E ele era como, inicialmente era um barco de pesca, então ele não tinha essa parte de cima. Quando compraram ele, falou, vamos fazer um esqueminha pra gente colocar mais gente dentro do Bateau Mouche, que nós vamos ganhar mais dinheiro. Né? O capitalismo Ah, selvagem. os caras queriam bombar no final do ano, né? Na verdade, tem uma... Exatamente, a ideia é assim, os caras se preparam praticamente o ano todo, Sim, porque se a gente for pensar, o Rio de Janeiro ele já como pode dizer, por natureza um lugar turístico, mas sim. existem as datas onde os caras têm uma oportunidade de faturar mais, e não tem nenhum problema nisso, né, claro, afinal de contas o turismo contribui muito lá pros políticos do Rio roubar, mentira, pro Rio de Janeiro ficar mais rico. Pô, não é de todo não é mentira, né, cara? Tanto de É. político carioca preso que tem. Pois é, né, cara? É um problema, é um problema. É, Enfim, mas é uma fonte de renda muito boa para o Estado, sim. eles explorarem. Mas existem algumas datas que são mais, né, por exemplo, Carnaval e o Réveillon, né, em Copacabana. Então eles Sim. se preparam bastante, obviamente, para conseguir aí mais renda durante o ano, esse tipo de coisa. Onde nós paramos aqui? Ah, sim. Então, esse era o rolezinho Aí, que a Itatiaia vendia. A Itatiaia Turismo, né? Pode falar, Cris. não, não, onde a gente parou, na hora que você vai falar da saída do barco, a hora que era pra ele Pois sair. é. Exatamente. Então, o pessoal foi lá, vendeu esse pacote, todo mundo comprou ali, e a saída do barco estava prevista às 21 horas do dia 31 de dezembro de 1988. Esse passeio ele custava 150 mil cruzeiros, na época a moeda vigente aqui no Brasil era o cruzeiro, que equivale a hoje a R$ 780. Salgadinho, né, cara? Você ir no mar ali, dar uma voltinha e voltar. E também dava o direito à ceia ali durante a virada e também música ao vivo. Havia uma banda tocando ali. Esse dia 31 de dezembro de 1988 era um sábado e havia uma chuva fina caindo naquela região e o mar estava muito agitado. Cara, eu vou falar uma parada pra você. Eu tenho medo dessas coisas do mar e tal. Aliás, eu tenho um puta respeito pelo mar, porque é uma parada que a gente não controla. O ser humano não controla, né? Sim. Tá fora do nosso controle ali. Então, se eu fosse dar um rolezinho, que tá chovendo, eu já não vou. Que estiver chovendo, eu não saio de casa, cara. Cara, Eu sou é assim. total, Choveu, total. choveu, eu não vou. Nem que eu tiver com guarda-chuva e tal, eu já fico em casa. Imagina ainda pra um passeio de barco numa chuva, numa noite chuvosa ainda, com o mar todo arregaçado ali. Jamais que eu iria ir, né?
Então o pessoal Cara, fez a filinha. Pode é falar, muita Cris. coragem, é muita coragem. É. Só que aquela coisa, né, que vai fazendo todos os anos, a gente vai ignorando as coisas que acontecem. Então, até infelizmente aconteceu uma tragédia, que aí você começa a ficar com mais medo, né? Hum. Não tinha passado Titanic na época ainda, o pessoal não tava com muito medo também, né? E aí é o O seguinte, Titanic é de pessoal. que ano, o filme? O Não Titanic? é dessa época? Não, é 90 e. Do Leonardo Ah, DiCaprio. DiCaprio é foda. é de Esse do Leonardo DiCaprio é de. Acho que 97. Ah, foi 90, bem foi depois, bem então. depois, foi bem depois. E aí eles fizeram aquela fila, o pessoal foi embarcando. Como eu disse, haviam outros barcos, né, que iam ali no passeio também. E aí o pessoal foi e começou a ocupar o Bateau Mouche 3, que era um outro barco que era também é, era batizado como Bateau Mouche número 3. E aí ele atingiu a lotação máxima e o pessoal que estava ali na fila de embarque passou a ser direcionado para o Bateau Mouche 4. Cris, conta um pouquinho pra gente aí dessa história depois aí que começou a acontecer, quando o pessoal começou a embarcar. Cara, eu acho que o primeiro sinal, né, de que o negócio não era tão organizado assim, né, apesar do preço ser salgadinho, igual você tinha falado ali, de R$ 780 nos valores atuais, né, acho que o primeiro sinal que a gente vê de que esse negócio não era tão organizado assim é que não tinha nem lista de passageiro. Então, a galera ali da época estima que o barco saiu ali da praia de Botafogo com 142 pessoas a bordo. Então, a gente já vê também que era mais do que a capacidade dele, que o Ale tinha falado lá no começo. E aí, nessas 142 pessoas, tinha os turistas lá que pagaram para ver a queima de fogos, e tinha uma tripulação, que tinha dois marinheiros, mais um armador gerente, que eu não sei exatamente o que seria um armador gerente, Ale, Então, você sabe? esse armador gerente, eu fui dar uma olhada no que era, era o engenheiro que havia, Ah, tipo um engenheiro de navegação ali, alguém que era como se fosse um dos responsáveis pelo. A gente sabe que o capitão geralmente é o cara que manda ali, né? O pica dentro do aham. barco. Mas tinha esse engenheiro que era um dos responsáveis ali. E que no lance da navegação ele recebe o nome de armador gerente. Ah, boa, boa. Então tinham dois marinheiros, esse armador gerente e mais o capitão da embarcação, que era o capitão Camilo Faro da Costa. E o Camilo, ele era relativamente experiente, né? O cara tinha 51 anos de idade, sendo que 25 deles ele tinha dedicado à profissão, que era comandar navios, né? Comandar barcos. Ele estava trabalhando no Bateau Moche há 3 anos, então ele também conhecia, né, ali o que ele estava fazendo. Segundo uma reportagem da repórter Sandra Moreira para a Globo, a família do capitão relembra que na noite de 31 de dezembro de 1988, né, então na noite ali do acidente, o Camilo falou com familiares pelo telefone e destacou que o mar estava muito agitado. Uma irmã dele chegou a dizer à repórter que ele estava o tempo inteiro reclamando das condições do mar naquele livro, né? Naquele livro não, naquele dia. Então ele ligou para a família dele e toda hora ele falava: pô, cara, o mar tá muito agitado, não sei o que, não sei o que e tal. De certa forma parecia que ele estava prevendo, né, o que ia Pois acontecer. é. E nessa ligação também, ele, além de reclamar das condições do mar, como você disse, ele também geralmente ele reclamava muito das condições do barco para os familiares dele. Aham. Tipo assim, pô, cara, tô trabalhando ali, mas o barco é ruinzão, ele não tá muito bem, não tá com a manutenção em dia. Então, um Uhum. cara experiente, ele chegar e reclamar assim, tipo, pô, o barco tá ruim, é porque tava ruim mesmo, né? Sim, sim. E até o escritor, né? E o nome do escritor é Ivan Santana. Ele lançou um livro que se chama Batomushi, uma tragédia brasileira. E aí ele fala, né, que o barco ele já saiu do cais de Botafogo com algumas avarias, tipo furos e rachaduras no casco, e algumas escotilhas estavam fechadas e sem a borracha de vedação. Então, de novo, né? Não tinha uma lista de passageiro, o barco já saiu meio cambaleando ali, tipo, tudo certo pra dar errado, né, Ale? Tudo certo pra dar errado. É. Definiu bem. E, cara, tipo assim, lembrando, né, a capacidade total de pessoas a bordo era, tipo, uma embarcação de 62 pessoas. Então, assim, a galera estima que tinham 142 numa embarcação que era para ter 62. O barco não possuía condições técnicas de navegar em alto mar, mas mesmo assim ele zarpou da enseada de Botafogo. Então, cara, olha quanta imprudência, né?
Total. Ele saiu de lá por volta de umas 23h40, segundo o cara fala, né? Eles É, ficaram tem dando até uma um. adiada ali, né, pra Isso, tem até uma sair. história que o capitão, né, o Camilo, ele quis adiar essa partida porque ele queria ficar o mínimo possível em alto mar, porque ele já sabia que o negócio não estava legal, o mar estava agitado, o barco estava cambaleando, então ele falou, cara, vamos ficar o mínimo possível em alto mar, e ele ficou se enrolando, né? É, porque como ele era um cara experiente, ele falou: bom, o negócio tá feio, a chance de dar ruim é muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um migué, dar um desbaratinho pro pessoal aqui. A gente sai daqui, porque é um trajeto pequeno, relativamente pequeno, cerca de 10 minutos ali da costa da Enseada de Botafogo até a Copacabana. Então ele falou: então eu vou ficar aqui adiando ao máximo, que a gente sai, vê os fogos e volta rapidinho ali e dá tudo certo. Porque ele já estava se ligando que podia dar ruim. Né? O cara, Sim. 20 anos, experiente, conhece o mar, sabia que o mar estava ali dando sinais, né, de que as coisas não estavam muito legal. Ele falou: então eu vou tentar fazer isso aí. E eu acho que era tão evidente assim, né, Ale, que até os próprios passageiros também chegou um certo momento que eles perceberam que não estava certo. Porque, segundo o relato de alguns sobreviventes, o barco já apresentou sinais de problema quando ele saiu do cais. Porque assim que ele saiu do cais, ele começou a adernar, que é tipo pender para um dos lados, assim. Tipo, o barco foi meio caindinho assim pro lado, sabe? Então, logo que ele saiu do cais, ele já começou a pender para um lado. Isso fez com que o barco fosse abordado pela capitania dos portos. Então, tipo, a galera falou, cara, isso aí não tá certo, esse barco tá torto, né? E tem até relato, um repórter chamado Renato Machado, ele colheu um relato de um dos sobreviventes, e esse sobrevivente, ele diz que, que o barco ainda estava dentro da Bahia, né? Então, quando ele foi abordado pela capitania dos portos. Então, eles também tiveram a chance de abortar a missão, né, Ale? Pois é, o barco mal saiu. A capitania dos portos, para quem não sabe, é como se fosse a polícia do mar, vamos dizer assim, né? A Uhum. polícia rodoviária do mar. Puta, A não guarda podia, costeira. não podia ter uma definição melhor. A polícia Polícia rodoviária rodoviária do do mar. mar. É, a polícia rodoviária do mar. Boa. Ai, cara. Pois é, então. Aí o policial rodoviário do mar levantou a mão. Mentira. É uns barcos, né, que eles andam ali e aí eles vão inspecionando os outros barcos. E aí, logo que eles saíram, os caras falaram: bom, já viram, os caras experientes, o barquinho adernando ali, ficava meio que pra um lado pro outro, os caras encosta que a gente vai verificar o que tá acontecendo. Cara, isso me fez lembrar uma história de uma puta de uma roubada que eu me envolvi. Quer dizer, eu só me envolvi em roubada, esse negócio de praia e tal, quando eu era mais moleque, né? Um carnaval que a gente foi passar na Prainha Branca. A Prainha Branca é no Guarujá, né? Você tem que pegar uma balsa Uhum, de Bertioga, pegar a balsa que vai até, atravessa a balsa, mas um trajeto pequeno, sabe? Mas uhum, suficiente pra você morrer. E atravessa e hoje tá cimentado, isso asfaltaram, sei lá, pavimentaram o caminho que tinha, mas nessa época a gente tinha que andar ali uma trilha por dentro uhum. do mato, da montanha, e para chegar na Praia Branca. Praia Branca é um paraíso até hoje, mas para chegar lá era complicado. E é uma puta roubada, porque tá uma chuva do caramba, velho. Puta chuvão. Aqui em Mogi a gente saiu e tal, era carnaval, que era meu aniversário do meu irmão. E a gente foi, acho que uns 5, 6 caras comemorar uma coisa assim. E aí descemos de ônibus e tal. E o ônibus atrasou durante a estrada, porque era muita gente descendo. Quando a gente chegou lá já não tinha mais balsa. A balsa tinha Uhum. fechado. Então, os barqueiros ali, a galera que pesca e tal, faz um dinheiro por fora levando os turistas pra atravessar esse trajetinho, né? É um trajeto Uhum. pequeno, assim, você enxerga até o outro lado, então. E aí veio um barquinho, os caras, vamos nesse, 2 horas da manhã, cara. Puta de um chuvão, né? Ia acampar ainda, né? Tinha que armar barraco, tipo, cara, um barro. Rolê topzera. Vamos de barquinho. Cara, encostou um barquinho que devia ter uns 800 pessoas. Já viu aqueles trem da Índia? Que vai, Sim, que a galera sabe? vai pendurada. O barquinho tava mais nesse naipe aí. Cara, a gente entrou assim, ó. Eu nunca tinha visto aquilo. Quando a gente entrou dentro desse barquinho, Uhum. a água, ela praticamente batia na borda do casco, cara. Tanta gente que tinha. Sabe? Caraca. É. E aí, assim, tinha umas 800 pessoas. Mentira, não. Sério mesmo, cara. Acho que eram umas 40 pessoas dentro do barquinho. Tava cheio pra Uhum. caramba. E dois salva-vida, aquelas boiazinhas assim, sabe? Aquelas boias cor de abóbora. Uhum. E umas duas Sim, também. sim. Eu falei: se virar isso aqui, fudeu. E aí chegamos lá no mó, puta, mó roubado. Mas, cara, a gente vê como que é fácil acontecer uma merda, né? Sim, Você imagina, chovendo pra caramba, o mar virado. Então,
sim. A chance de ter dado uma bosta ali, graças a Deus não aconteceu nada, mas a chance era muito grande, né? Então, Cara, quando a gente começa a parar pra pensar tudo que a gente já fez na vida, a gente vê que muita coisa que a gente fez já podia ter dado muita merda, né? nossa, total, total. Cara, a gente ia pra praia de carona, velho. Aí. Com desconhecido. É, pedia cara. Por exemplo, tem a Mogi Bertioga, né? Que vai de Mogi Bertioga. Aham. Parava ali em Mogi Bertioga e fazia o sinalzinho de carona. Deixa eu ver aparecer aqui. Pá. Os caras Pô, agora que paravam. você tem um podcast de true crime, você não faz mais isso, né, Ali? Não, Agora sabendo tudo que. jamais. Já pensou um fusquinha amarelo? Pois então, é isso que pode ter, cara. Um Não, cara cara, mas isso bonito era num muito fusquinha comum nos anos amarelo. 80, no Brasil todo, assim. Era bastante comum o pessoal da carona e tal. Depois que as coisas foram ficando mais perigosas. E não que não fosse naquela época, né? Às vezes acontecia besteira e tal, mas o Sim, pessoal perdeu essa prática. Mas se fosse contar aí minhas cagadas, você tá louco, né? Já fiz um monte de roubada, né? A gente foi roubado quando é adolescente. sim, normal. Mas você vê, é uma roubada que é aquela coisa assim de ocasião. Era carnaval, então, Sim, sabe? Mas sim, esse lance do Batomushi não poderia ser uma roubada porque era uma empresa que estava por trás gerindo esse passeio. Era um passeio sim. turístico. Então, o mínimo que poderia acontecer ali é que tivesse alguém responsável pela segurança, esse tipo de coisa. E não foi o que Cara, mas aconteceu. é aí que mora o problema, né? Porque igual a gente já tinha falado lá, não tinha lista de passageiro, o barco tava com superlotação, não sei o quê. E aí os militares pararam o barco, foram conversar com os sócios lá da empresa, né, da Itatiaia. E segundo a promotora do caso na época, uma mulher chamada Leni Costa de Assis, duas testemunhas alegaram que tinham certeza que viram dinheiro sendo entregue aos militares. Então aí rolou a famosa propina, né, cara? O suborno ali, tipo, pra deixar passar. Pois é. É, tanto que essa é uma parte da história que gerou muita polêmica também. Que a gente vai falar mais pra frente aí que isso deu um pano pra manga danado. Uhum. Mas essa Leni, que era a promotora do caso na época, ela afirma que testemunhas disseram que. Mas, cara, tudo indica, porque 162 pessoas no bar, que cabia 62. Os caras liberaram, Sim, né? Então, rolou uma conversinha ali no pé do ouvido. com certeza. Um faz-me rir, né? Total, total. Sim, 62 pessoas para 142 é gente pra caramba, né? sim. E o pessoal viu, desceu ali, conversa, aquela coisinha, não, calma aí que nós vamos resolver. Aí entrou, fez uma, não, vamos voltar que nós vamos falar aí saiu um cara pra fora. Não, vem Sim. cá, rola aquele aperto de mão. Coisas que acontecem no Brasil. Cara, e não, sim, eu tenho certeza que esse dia que eles possivelmente deram essa propina pra polícia deixar passar, não deve ter sido a primeira vez que eles fizeram isso também, né? Já deviam ter feito outras Já vezes. devia ser prática, com certeza, já devia Sim. ser prática. Mas aí o pessoal da Capitania dos Portos foi lá, beleza, tá tranquilo, pode ir tranquilinho, vocês estão dentro das normas, dentro das normas, né? Dentro das normas. Entre aspas, segue É. viagem. E aí o capitão Camilo, vambora, vambora. Deixa eu colocar aqui a foto para vocês aqui, foto não, né? A imagem do trajeto que o Batomoshi faria. Então eles pegaram e saíram por volta das 10 para meia-noite, mais ou menos, né? E eles só iam dessa voltinha aí, né? Até a praia ali de, de Copacabana. Eles iam dar essa volta aqui, né? Por esse cabo. Pra chegar lá nesse horário, mais ou menos aí 10 pra chegar, aliás, em cima da hora. Então, como o capitão ele tinha dado uma seguradinha, né? Por causa do mar e tal, pra não ficar Ele muito segurou tempo ali. bem, né? Porque a previsão era sair 9. É. E acabou que segurou mais ainda porque teve essa abordagem aí Sim. da Capitania dos Portos que segurou mais, né? O Batomushi lá. Mas aí, quando deu mais ou menos umas 10 para meia-noite, os caras partiu novamente do cais ali da enseada de Botafogo. E aí o barco começou a dar esse sinal de que alguma coisa estava ruim de novo, né? Começou ali de novo, adernando, mas o pessoal falou, pô, o pessoal confia, né? Pô, o barco tá assim, mas acho que é normal, porque o guarda viu aqui, tá tudo Sim. certo, não falou nada, liberou. Então, tá tudo bonitinho, tudo beleza.
E aí o que acontece? Na parte de baixo, onde ficava o banheiro ali, começou a alagar. Algumas pessoas começaram ali a alegarem que quando foram lá estava cheio de água e a água começou a jorrar pelo vaso sanitário. E aí o barco começou a balançar muito de um lado para o outro. E aí você imagina, se é um barco onde está rolando uma festa, né, comida, bebida, esse tipo de coisa, então você tem o quê? Você tem muita cadeira, tem muita mesa, tem copos, talheres e facas, esse tipo de coisa. Aí começou aquele vai pende para um lado, pende para o outro, começou a virar um pandemônio lá dentro, né? Rolando copo, talher, mesa para tudo quanto é lado, começou a atingir as pessoas. E aí o pessoal começou a ficar desesperado, falou: "Não, realmente tem alguma coisa errada", né? A hora exata, aliás, do acontecido, o pessoal não tem como saber, mas estima-se que foi por volta das 23h58. 2 minutos só antes aí da queima de fogos lá de Copacabana. E aí o barco, como ele estava virando de um lado para outro, uma hora ele virou e caiu de lado. E aí ele ficou de cabeça para baixo na água. Aí que o negócio pegou. Eu vi algumas pessoas em algumas fontes que eu andei consultando, falando que pode ter acontecido também, como ele já estava com um problema de estar adernando, na hora que já estava se aproximando da queima de fogos, qual que seria a tendência? Que nem, por exemplo, você está lá no Ano Novo na sua casa, aí geralmente nas cidades assim tem algum lugar que tem essas queimas de fogo e tal, né? Você mora em Curitiba, Curitiba deve ser muito louco, né? Curitiba tudo é da hora aí. Cara, pior que não, Não? sabia? Vai, broxou, Ano eu no- não vou mais pra Não, cara. Curitiba, mentira. Não, não, venha pra cá, que aqui em Curitiba é Vai ser incrível, mas, processado pela Secretaria de Turismo de Curitiba também. cara, ó, se a Secretaria de Turismo processar é injustiça, cara, porque o ano novo aqui de Curitiba é mortinho, cara, mortinho, mortinho, mortinho. Por quê? É, se tem alguém do chat aí que é de Curitiba, pode confirmar, É cara. parado? Cara, aqui da galera não engaja, não. Na real, que quando chega ali a semana do Natal, Ano Novo, rola uma debandada, assim. A cidade, Ah, é porque naquela tem. semana ali, entre 24 e dia 31, cara, a cidade fica vazia. Então, tipo, é bem mortinho aqui, cara, Ano Novo. Tipo, Camboriú é próximo aí, né? Ou não? Sim, Balneário Camboriú é próximo. Balneário Camboriú, Florianópolis, é Ah, bem então, coisa de então, 3 horas de viagem. então não julgo os curitibanos, né? Pois é, cara. Tipo assim, aqui em Curitiba mesmo, assim, no dia 31 você ouve fogos isolados, assim. Tipo, não tem queima de Tipo a fogos. galera de casa, assim, que solta um lá no Exato. canto. Tipo jogo de Galera, futebol. exato. A galera que comprou os fogos ali e solta em casa, cara. O Natal aqui é muito bonito. Natal eu recomendo, porque a galera leva a sério esse negócio de enfeitar a casa, enfeitar prédio. Então, tipo assim, o Natal, cara, você anda assim, tá tudo enfeitado, os prédios e as pracinhas. Então, tipo, fica muito bonito. Mas Ano Novo, puta, mortinho, cara. É. É. Então, mas aí voltando a queima de fogos, já que não tem aí em Curitiba, vamos ter que usar outro exemplo, né? Quebrou o clima. Não, cara, falar nisso em queima de fogos, contar uma coisa que não tem nada a ver aqui. Pra render o bloco. Mentira. Ontem eu tava tocando em Suzana, cidade próxima aqui de Mogi, né? Do lado, aliás. E eu tava tocando em um bar, que era numa rua, e na rua de trás o Xande de Pilares. Tava, Que isso. ia cantar, né? No Adega 33. Na hora que ele entrou no palco, meu irmão, foi uma queima de fogos que eu nunca vi na vida. Uns 5 minutos. Tanto Oh, que eu mas sei o que Xande é foram uns muito 5 bom. minutos que eu tava começando uma música, ninguém ouviu nada dessa música, foi. E aí eu acabei a música e fiquei uns 2 minutos esperando acabar. Eu falei, pô, já vi carnaval fora de época, agora Ano Novo fora de época foi a primeira vez que eu vi. Mas bem legal, Cara, né? galera Então, tá pilhada com pandemia, velho. Qualquer coisa vira festa. não, então o pessoal agora tá comemorando mesmo. Mas É. foi tipo o que aconteceu com a casa lá que contratou ele. É tipo como se fosse uma comemoração do retorno das atividades, esse tipo de coisa. Ah, legal, legal. E aí, voltando às nossas queimas de fogos aqui em Mogi também não é muito essas coisas. Mas acontece, vamos supor que você vai num lugar para ver queima de fogos, qual que é a tendência? Todo mundo vai se virar pro local aonde tem essa queima de fogos. Sim, Então, algumas pessoas especulam que pode ter acontecido isso. Todo mundo foi para um lado do barco, o barco já estava meio banzo, né? sim. E aí todo mundo vai para um lado do barco para olhar a queima de fogos, o barco tombou. E assim que tombou, ele virou de cabeça para baixo. Aí o negócio ficou feio. Porque assim, quem tava na parte de cima, ali onde fizeram aquele deckzinho, na hora em que ele virou, foram lançados no mar.
Mais ou menos igual no Titanic lá, né? Que o pessoal pula e tal. Embora seja muito menor, né? Só que o pessoal que tava no andar intermediário, que era ali uma parte de baixo, vamos dizer ali uma... Não tinha diferença de classificação no bilhete. Você podia ficar onde você quisesse. Então tinha algumas pessoas que optaram ficar em cima, outras ficar embaixo ali, mais sentadinho. Imagino eu que a parte de baixo era onde devia ter as mesas, o pessoal mais velho que gosta de sentar e tava ali. E a Já galera... chegaram cansados. Oi? Galera que já chega cansada no rolê. É, eu. Depois que você passa dos Eu 30, também, você só cara. sai se tiver lugar pra sentar. Eu falo assim, vamos tal lugar, vamos, mas dá pra sentar lá, dá, então eu vou, senão eu não vou não. E essa galera, tá vendo, nós ia se ferrar, cara. A Pois gente, é. que não ia ficar no meio ali, né? E essa galera provavelmente era que ficava mais ali. E a galera do fervo ali, que tava no pagode ali, na música ao vivo, tava em cima. Então, quando virou, esse pessoal de cima foi lançado ao mar e depois ele virou de cabeça pra baixo. Então, quem tava ali no meio ficou preso dentro de um bolsão de ar. E Uhum. aí você imagina, o barco virou, apaga todas as luzes. Sim. Porque eu acho que a pessoa que tá dentro do barco não tem noção do que tá acontecendo. Totalmente. Não, tu bate o desespero, né? De repente o negócio vira de ponta cabeça, você ficou preso ali naquele bolsão de ar e tudo escuro. Algumas pessoas conseguiram mergulhar e se safar, mas outras, muitas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo ali mesmo dentro do barco. Dentro desse. Dentre os turistas que estavam a bordo aí do Batomush na hora da tragédia, tinha duas pessoas assim famosas, duas pessoas que a gente pode destacar aqui. Uma que era o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, aliás, do planejamento do governo Sarney, chamado Aníbal Teixeira. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas infelizmente perdeu a esposa dele, a Maria José de Andrade Teixeira de Souza. Tem um documentário da Rede Globo que conta, que tem o depoimento dele. É muito triste, é muito triste. Ele era uma pessoa pública, então obviamente que ele sabe conversar ali, falar muito bem com o pessoal. E ele começou a explicar o que havia acontecido. Começou a explicar, né, sobre o lance do barco virar, esse tipo de coisa. E aí ele conta que como ele se salvou. Isso, cara, é assim, sabe? Os caras entrevistando o cara molhado, assim, sabe? De acabado de sair Sim, sim. da água, uma parada Em bem choque tensa. ainda. É, cara, uma coisa bem tensa. E aí ele conta, né? Ele fala, ó, infelizmente, a minha esposa eu não consegui tirar ela de lá. Cara, é muito, muito triste. Muito triste mesmo. Total. E também dentre esses outros... Aliás, dentre os turistas havia uma outra famosa também, que era a atriz global Yara Amaral. Essa Yara Amaral, ela era muito conhecida, cara. Ela tinha feito várias novelas da Globo. Tô tentando achar uma imagem dela aqui que eu havia separado e acabei perdendo, mas eu acho aqui até o final do episódio. Ela era muito conhecida, ela havia feito várias novelas da Rede Globo. E ela tinha acabado a novela chamada Fera Radical, que era aquela com a Malu Mader. Provavelmente você não vai lembrar. Não lembro, cara. Não, mas a Malu Mader era novinha e tal. Ela Ah, era. não, a Malu Mader eu conheço de outras novelas, mas essa Fera Radical não conheço essa Não, novela. foi uma novela de muito sucesso, cara. E a Malu Mader era a protagonista. Se eu não me engano, acho que era o Zé Maier que fazia. Que era um dos protagonistas também. Uhum. Foi uma novela aí muito, muito famosa. E ela tinha participado dessa novela. E a novela tinha acabado coisa de um mês antes do acidente, do naufrágio, aliás. Então a imagem dela ali estava bem fresquinha na época. E é uma das passagens que eu me lembro das reportagens deles contarem sobre a Yara Amaral, porque ela estava bem em evidência na época. Então foi uma coisa assim que ajudou aí a aumentar cada vez mais a tristeza da galera em cima desse episódio. E eu ainda não achei a imagem da Yara Amaral que eu tinha separado aqui, separado uma foto bem legal aqui. Eu acho que agora vai. Não foi, não é. Ó, a minha Não tô namorada mandou conseguindo. mensagem aqui dizendo que a sogra lembra dessa atriz aí, que famosa. Então, ela era famosa. Eu tenho idade de sua sogra, será, cara? Nossa, fiquei preocupado agora. Cadê? Ai, cada uma. Não, então, cara, ela foi bem famosa, assim. Tipo, ela tava
No auge da carreira. Eu vi uma história hoje também de que tinha outros dois artistas que foram convidados para esse passeio. E um deles era o Sérgio Mambert, que morreu semana passada, né? O que era Putz, tô por fora, tô por fora. Sérgio Mambert é aquele que era o do Castelo Rá-Tim-Bum, cara, eu esqueci. Não era o Nino, não, né? Não, não é o Nino, não. O Esse Nino é o Nino do Cássio Castelo Escapim. Rá-Tim-Bum. Era o. Ai, cara, eu esqueci o nome do personagem dele. Ele havia sido convidado para fazer parte desse passeio também. Cara, não vou achar a imagem da Yara Amaral aqui. Depois vocês pesquisam aí na internet aí, por favor. Fiquei devendo para vocês. Eu tinha, pô, separado aqui uma. Pois é, aqui, ó. Ela tá dizendo que a mãe dela morreu junto. Verdade. A mãe dela A também mãe da faleceu. atriz? É, Caramba. ela tava junto com um casal de amigos e a mãe dela. E ela Uhum. havia ganhado essa viagem. Ela não tinha nem Ah, comprado, tinha o pessoal ali. Porque eles fazem aquela coisa, acho que é tipo presença VIP, sabe? O sim, pessoal sim. da empresa mesmo fala, ó, vai ter famosos e tal. Pô, Então, mas doideira, né, cara? Porque aí você vê que era um rolezão, tipo, elitista mesmo, né? Então, sim, você tinha ali o era, primeiro-ministro, aí você tinha uma atriz da Globo que foi convidada, né? Era um rolê, tipo, chique, né? com certeza. Cara, pra gente ter uma ideia, assim, 1988 o Brasil tava numa época difícil pra caramba, cara, Sim, sim. economicamente falando. Uhum. Né, uma recessão e tal, esse tipo de coisa. Ó, a Caroline Cunha tá dizendo aqui que o Sérgio Mambert, ele era o tio do Nino. Mas eu não lembro o nome dele, cara, Ah, do... Era tio alguma coisa? Tio Vitor, e aí, lembro, foi o Sérgio Mambert, verdade. Que ele morreu acho que semana passada agora. caramba, E a não, não outra tinha. atriz era Yolanda alguma coisa também. Aqui, ó, a Sanrude tá dizendo, na época noticiaram que as passagens estavam super baratas porque os barcos eram velhos. Pô, então você imagina, 780 pau pra ser Pra barato. época, né? Pra ser barato, então era muito mais caro. Os caras falaram, não, barco velho, vamos dar uma... Tanto que aconteceu, tem o depoimento de um sobrevivente que ele fala que quando ele foi comprar o passeio, o cara falou assim, pô, cara, você deu maior sorte que você pegou o último bilhete. O cara, ô, como eu tenho sorte. Aí tinha umas 5 pessoas atrás dele, quando saiu, ô, o último bilhete aqui, sabe? Todos eram o último bilhete. Aham. Então foi indo, sabe? Foi Sim, sim. indo e lotando cada vez mais. Putz. E então, e você imagina aqui, ó, o que a Sanrude falou que na época eles barateavam porque o barco Uhum. era velho. Você vê que eles estavam ali então já tipo aquela loucura de o gerente ficou maluco, né? Cara, Cara, já tinha noção, né? Que as coisas não estavam legais. tinha, com certeza tinha. Cara, essa aí pra você ver, uma puta tragédia, 55 pessoas mortas, pessoas famosas, o que aumentam mais ali vamos dizer, a atenção da mídia e do Brasil em cima do caso. E a gente sabe que geralmente quando acontece alguma dessas tragédias também acontece de aparecerem alguns heróis, algumas pessoas Sim. comuns, pessoas anônimas, acabarem tendo uma atuação ali para ajudar e tal no ímpeto do ser humano e acabam se tornando heróis e nesse caso não foi diferente. Como foi o caso que aconteceu do pescador Jorge Souza Viana, que na época tinha 28 anos, e ele tinha saído da praia de Jurujuba, em Niterói, a bordo da traineira de pesca dele que chamava-se Evelyn e Maurício. E ele foi para Copacabana ali fazer esse rolê também. Vamos assistir a queima de fogos com a família dele e alguns amigos. Então vou pegar o barquinho e vamos lá assistir a queima de fogos, vai ser bem legal. E aí ele tá lá, né, velejando com a traineira dele. E quando ele tava passando pela ilha de Condutuba, Cotunduba, puta que nome. Cotunduba, não, Cotunduba. difícil mesmo. A ilha de Cotunduba. Fica próximo ao Morro do Leme. Quando ele avistou mais ou menos ali cerca de 300 metros de distância um barquinho de passeio que estava adornando. E aí ele falou pra galera ali, pô, tá acontecendo ali alguma coisa, ajuda aqui. O pessoal lançou corda, boia, colete, salva-vida. Começou a resgatar aquelas pessoas que estavam ali em alto mar, algumas pessoas que estavam sobre o casco também do Batomonte. Segundo ele, essa operação de salvar as pessoas ali durou cerca de 20 minutos. Né, em que o Jorge, os amigos dele e os familiares dele começaram a salvar a galera ali. E juntos eles salvaram mais de 30 pessoas, entre elas 7 crianças.
Uma dessas crianças era um bebê de apenas 2 anos, cara, que perdeu os pais e a irmã no naufrágio. Você imagina? A criança perdeu a família, 2 anos, não conheceu os pais e a irmã mais velha. Essa Cara, eu tra... acho que a atuação dessa galera aí, desse barco, do barco Maurício, foi fundamental, assim. Porque eu acredito que pelo fato do naufrágio ter acontecido muito próximo da meia-noite, meio que pegou muita gente despreparada, assim, né? Tipo, a galera nem deve ter se ligado. Tava todo mundo vendo fogos, desejando um feliz ano novo, E o coisa e barulho, tal. né? O barulho também dos Exato. fogos ali. Então Pessoal acho que se não pedindo tivesse essa socorro. galera ali perto, tipo, ia ser pior ainda, né? Total. E foi ele, assim, pode dizer que ele foi um herói, porque assim, essa traineira de pesca dele, ela tinha capacidade só para 13 pessoas. Uhum. E já estava superlotado porque havia 17 pessoas ali, entre familiares e amigos. Na hora do resgate, ele praticamente triplicou a quantidade máxima de pessoas a bordo. Teve uma hora até que a mulher dele questionou, ele falou, meu, pelo amor de Deus, cara, você está com seus filhos aqui. Ele, não, vamos tentar, vamos salvar a galera. Então ele conseguiu salvar 30 pessoas, aí, incluindo essas crianças e essa criança de 2 anos. Um outro herói do evento também foi um empresário chamado Oscar Gabriel Júnior. Ele estava com o iate dele, chamado Casablanca, e ele estava ali próximo do naufrágio. Segundo o que ele tem um depoimento dele no Linha Direta, que o Linha Direta fez um episódio muito legal, depois se puderem assistir aí sobre o Batomoshi, é bem interessante. Ele fala que ele só tomou noção do tamanho da tragédia, porque de longe ele olhou e falou, pô, um barco virou. Beleza, já é uma coisa atípica, mas é um barco virado, vamos ver o que aconteceu. Mas ele começou a notar que conforme ele ia chegando próximo do barco, ele ia vendo ali pessoas, ele ia vendo umas manchas brancas pelo mar, e quando ele começou a se aproximar, ele viu que já era corpos de pessoas que já haviam morrido no naufrágio ali. Então você imagina que cena de terror, né, cara? O cara vendo ali a galera tudo de roupa branca e tal, inerte na água. Esses 2 barcos aí, a traineira de pesca, a Evelyn Maurício lá do Jorge, e o iate Casablanca do Oscar Gabriel, juntos eles conseguiram salvar cerca de 87 pessoas. Então, Caraca. como você disse, eles foram cruciais aí para ajudar a tirarem essas pessoas que sobreviveram do mar. E aí no outro dia, os trabalhos em busca dos corpos foram iniciados e a equipe de salvamento e busca identificou o barco a cerca de 27 metros do fundo da Baía de Guanabara. Pô, 27 metros é coisa pra cacete. Sim. E aí os caras, bom, deu essa tragédia toda, 55 pessoas mortas. Cara, você via assim, eu não lembro da cobertura, eu vi agora pela internet, né? Na pesquisa. Mas você vê que a TV não tinha muito filtro naquela época, sabe? Não que hoje tenha também, porque agora tem o Datena, essas coisas que eles não estão muito aí, não. Mas aqui pra São Paulo eles são mais sossegados, assim, né? Eles dão uma segurada, não sei. Mas também eu acho que a situação era muito pesada ali. Então, cara, acontecia dos caras ali estarem fazendo ali com o microfone e tal, e chegando, os barcos tirando o corpo e passando morto atrás dos caras. É bem tenso, cara, bem tenso. E aí, imagina, todo mundo ficou bem tocado com essa tragédia, e o pessoal falou, vamos investigar para ver qual foi o problema. E essas investigações foi cercada de contradições. Já começando pela capacidade do barco, né? Segundo o proprietário do barco, o pessoal que era o dono ali da empresa que alugava ele, o barco ele era para 150 pessoas. Mas o pessoal que construiu o barco, os verdadeiros construtores ali, afirmaram que ele jamais teria estrutura para suportar esse número de pessoas a bordo. Porque assim, ele foi comprado por esses empresários, e aí por exemplo, ele foi feito em 1970. Ele foi comprado pelo pessoal e já havia passado por várias outras modificações, né? Inclusive essa laje aí de cimento que tinha, que pesava 4 toneladas. Então, obviamente, que eles mudaram totalmente a característica do navio, né? Do barco, aliás. Sim. O barco ele foi içado do fundo do mar em 16 de janeiro de 89. E no dia 31, ainda de janeiro de 89, saiu o resultado da perícia. E aí, segundo a conclusão do laudo da perícia, além da falta de estabilidade e excesso de passageiros, foi identificado também o mau estado de conservação do barco
entrada de água do mar através das escotilhas que estavam abertas e dos banheiros inferiores, né, os banheiros ali de baixo. Você lembra que o pessoal começou a reclamar que tinha água, que estava tudo alagado. Também essa colocação dessa camada de cimento, que foi uma coisa inadequada ali no convés, e também a colocação de mais 2 caixas d'água, além da distribuição inadequada de mesa, cadeira e pranchões que não estavam fixos na hora que começou ali daquela balançada, saiu regaçando todo mundo. Porque o que eu imaginaria que pelo menos as mesas teriam que ter ficado fixas, né? Eles não, eles foram Sim. lá e fizeram aí essa loucura, colocou soltando mesinha e copo e tudo mais. Na hora que... Mas, cara, acho que não precisava nem estar em más condições. Um barco normal, se pegar um mar mais ou menos, já derruba as coisas. Já fica aquela coisa, né? Imagina ele numa situação dessa ainda. Outra questão que foi levantada durante o inquérito do naufrágio foi justamente sobre aquilo que você falou, Cris, da hora que o pessoal saiu, que a capitania dos portos veio, interceptou os caras. Não, cara, vamos ali conversar. Calma, vamos resolver. Vamos dar um jeito. O jeito de resolver seria falar, sai todo mundo e entra só 62 e vocês se viram. Né? Mas rolou aquele suposto pagamento de propina para a liberação do barco ali pela capitania dos portos. O que mais jogou lenha nessa fogueira foi que uma brasileira que morava nos Estados Unidos, chamada Kátia Rangel, ela estava a bordo do Batomushi e no dia 31 de dezembro, aliás, ela estava a bordo no dia 31 de dezembro, estava ali no naufrágio. Uhum. E ela entregou uma carta para o consulado do Brasil em Nova York, aonde ela confirmava a denúncia de suborno na liberação do barco. Ela deu um depoimento para o Jornal Nacional na época, e o jornalista ele começou a mostrar a foto da galera que trabalhava na capitania dos portos, que eles são militares, né? Sim. E nessas fotos que ela estava mostrando, que o repórter mostrou para ela, ela reconheceu o sargento Antônio Braga Vasconcelos como o cara que havia entrado para contar às pessoas e saído depois para conversar ali com os proprietários. Tinha um amigo dela, um norte-americano, que ele estava no barco também, e ele reconheceu também o proprietário da Itatiaia Turismo, chamado Francisco Garcia Rivera, participando ali das negociações para liberar o barco. Putz. E aí, os caras viram. E aí, em 16 de março de 1989, após 75 dias de investigação, somente 4 pessoas foram indiciadas. O mecânico responsável pela manutenção do barco, chamado Edson Gonçalves de Carvalho, 2 sócios da empresa Batomushi Rio Turismo, que era o Álvaro Pereira da Costa e o Faustino Puertas Vidal, e o dono da Itatiaia Turismo, Francisco Garcia Rivera. Mas aí, em novembro de 1990, era um grupo de 9 empresários espanhóis e um português, que eram donos ali das empresas de turismo que estavam explorando esse passeio. Eles foram levados a julgamento e o juiz responsável pelo caso, pelo julgamento ali, inocentou os 9 espanhóis e o português e atribuiu a culpa do naufrágio ao engenheiro, que é aquele cara que a gente falou lá do... esqueci. Que é um engenheiro que estava ali, ele é chamado... O gerente, armador gerente. Isso, o armador gerente. Sim. Que era o engenheiro Mário Triller e o comandante Camilo Faro, que morreram, obviamente, no naufrágio. Sim. Então o juiz falou, a culpa é de quem morreu. Quem morto não fala, né? Então... Pois é. Tá tudo tranquilo. E é só que assim, aí os sargentos ali que foram reconhecidos pela Kátia Rangel e pelo amigo dela, eles foram condenados pela Marinha, né, pelo suborno, só que sofreram uma pequena punição e logo ganharam liberdade. E aí o pessoal recorreu, o Ministério Público recorreu dessa decisão do juiz, e aí numa segunda instância, então, os donos da empresa, aí, os 9 espanhóis e o português, foram condenados a 4 anos em regime semiaberto. E em regime semiaberto você pode sair da cadeia, né? Como a gente sabe. Em uma dessas saídas da prisão, eles fugiram para os seus países de origem e nunca mais foram presos. Moleza, né? E assim se encerrou no Brasil um caso onde 55 pessoas perderam as suas vidas por conta de negligências e ninguém foi devidamente penalizado, como sempre acontece aqui.
Cara, você imagina que colocaram a culpa no mecânico, né? Mas esse mecânico não tem um chefe, não tem um dono que fala pra ele, ó, faz, não faz, o que que a gente faz? Não tem, não é? Com certeza, com certeza. Cara, acho que isso é um, como é que se diz? Quando acontece várias vezes, ai meu Deus. É uma constante no Brasil, né? Uma constante no Brasil. Até aquele episódio lá que saiu recentemente no Serialcast, e já teve um episódio sobre isso no Sexta 13 também, do Gran Circus norte-americano, que pegou fogo lá em Niterói, né? Cara, a galera colocou a culpa ali no cara ali que era meio doidinho da cabeça e fechou, acabou, sabe? E no barco a mesma coisa, coloca a culpa no engenheiro que morreu e acabou. Caso encerrado, inocente o resto. E, pô, igual você falou, né, cara, o engenheiro ele trabalhava por uma empresa, ou a Itatiaia Turismo, ou a empresa lá do barco, a Multi Matomoshi. Turismo. Isso. Cara, ele tinha um chefe, ele tinha, puta, o barco passa por fiscalização, né? Ele não fica andando a bel prazer, então ele tem fiscalização, ele tem regras. E, pô, aí é muito fácil você culpar o cara que morreu, né? E é muito triste pra família desse cara, e tanto dele quanto do capitão. E o capitão era uma pessoa que já tinha se ligado que tinha coisa errada, tanto que ele tentou adiar. Então é muito triste, né, cara? Era um funcionário, né? Alguém que estava Exato. recebendo ordens. E quem deveria ser a pessoa preocupada com a manutenção, que eram os donos, né? Acabaram Sim. não pagando. Aquela história, né? O olho do dono que engorda o boi. Então o cara tem que ficar em cima, Exato. né? Pô, como é que a Sim. gente vai? Mas a gente vê como é que as coisas acontecem, né? A própria Sun Hood aqui falou pra gente como ela comentou no chat, que ela se lembra que o pessoal disse na época que haviam barateado por conta dos navios, dos barquinhos estarem mais condições de manutenção. Então os caras já sabiam que uma merda iria acontecer a qualquer momento e vamos ganhar dinheiro enquanto dá. Sim. E aí 55 pessoas perderam as suas vidas. E esse foi o caso do naufrágio, né? O trágico naufrágio do Batomoshi que aconteceu no Réveillon de 1988 para 1989. É uma época também que acontece umas merda, né, cara? Carnaval e virada de ano, né? Sim. Eu acho que é uma época que acontecem várias coisas em simultâneo, né? Tipo, a cidade enche, as autoridades dão uma afrouxada, O povo a bebe pra galera, caralho. a galera tá super disposta a meter o louco. Então, isso tudo junto, Qualquer paixão diverte, vamos que vamos. exato. Acho que junta tudo isso, cara, muita galera jovem, assim. Puta, é complicado, é complicado. Pois é. Cris, obrigado da sua participação, Que cara. Episódio maravilhoso. Você sabe que você é meu brother. Sempre um prazer enorme receber você aqui. irado. E, bom, deixa aí os seus contatos pra galera encontrar você, que tem 12 podcasts agora, né? Tá administrando. Tá se tornando o ratinho dos podcasts, né? O ratinho que tem um monte de empresa, né? Televisão. Não, ratinho não. Roberto Marinho dos podcasts. Cara, se eu ganhar a grana que esses caras ganham, eu tô bem, né? Ó. Aqui, ó, o Emerson Reis tá dando os parabéns pra gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela Irado, audiência. viu, Emerson? E ele tá dizendo aqui, ó, essa semana eu escutei 3 episódios por dia, mereço música no Fantástico. Merece, pô. Opa! Parabéns, obrigado, cara. Pô, Obrigado mesmo pô, pela audiência, é legal. boa, pô, Ale, fazer aquele jabá básico aí. Claro, É, claro. O pessoal tem que conhecer o, esse trabalho que é muito bom. sim, sim. Então, tem o podcast toda sexta-feira, 13. Então, agora na próxima sexta, dia 17 de setembro, já sai episódio novo. Toda sexta sai um episódio novo. E lá a gente fala de mistérios, crimes, umas paradas um pouco mal assombradas, assim. É um podcast um pouco. É um tema mais livre, assim. A gente não se prende muito lá. A gente fala meio que o que dá na telha. Sim. Eu faço com meu amigo Bruno, que tá aí, deve estar nos prestigiando aí na live também. Um abraço para Bruno. É, e aí o Instagram lá, toda sexta-feira 13, só procurar aí que acha, que já tem uma galera aí que já até conhece, isso é muito legal. E tem o outro podcast que é o Por Trás da Segunda Guerra, e aí esse tem episódios quinzenais, esse eu faço com a minha namorada, Carol, que às vezes aparece lá no Sexta 13 também, e o podcast, o nosso arroba no Instagram é Por Trás da Segunda Guerra, então galera seguir aí que sempre tem coisa nova e aproveitar o espaço aqui ali, também mandar um, mandar um abraço aí pra galera, Pô, tanto pra claro.
pra galera do Serialcast aí que compareceu em peso quando você gravou o episódio lá do Joseph Mengele. Até a gente Ah, que legal, cara, que legal. descobriu que a Fabi era uma pessoa em comum nos dois podcasts, né? Ah, é, a Fabi Muito Gantz, engraçado. né? É. Falei, Fabi, você tá me traindo, Fabi, porque ela tinha participado do episódio, né? Que legal, cara. Sim, sim. Não, E mas é tem bem a legal. Vitória também, né? Que uniu a gente. A Vitória Pois que é, falou, contar a "Pô, história da Vitória, né? Que eu fiquei devendo. conta aí." Tava com um problema aqui, né? A Vitória falou pra mim assim, Ale, você falou no grupo, né? Ó, a Natália Lima chegou. Boa noite, Natália, beleza? Ó, Emerson, vocês são o CR7 do Spotify. Valeu. Muito Tá louco. dizendo aí que vai seguir o Sexta-feira 13, tá amando Hangar 18. Pô, Hangar 18 é demais. ali, ué. Pô, Abração Hangar pro 18 é muito Zoucas bom, e hein? pro Ribas aí que voltaram agora, eles te dado um hiato e voltaram, estão arrebentando. Irado. Muito bom. A história da Vitória é bem legal. Um dia a gente tava conversando lá no grupo, ela falou assim, Ale, você costuma participar de outros podcasts? Eu falei, pô, claro. Eu sou arroz de festa, me chamou, eu vou, não tô nem não. Sabe, não tem negócio. Ah, mas é pequeno, eu vou, cara. Eu adoro conversar e falar besteira, enfim. E ela falou assim, não, é porque, pô, tem um podcast muito legal, porque eu converso com a galera lá e tal, o pessoal queria saber se você pode participar e tal. Eu falei, pô, claro, como não? Ah, não, aqueles caras meio assim. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí colocou, né, a gente em contato. Aí depois que a gente foi lembrar que você já tinha falado comigo uma vez Sim, sim. sobre o Bandido da O Luz Bandido da Luz Vermelha. Vermelha. Aí ficou naquela coisa, né, do Brasil. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e vamos. E aí, pô, cara, Legal que que deu boa. legal, e vamos fazer. Oi? Legal que deu boa agora. É, verdade, verdade. Não, cara, mas qualquer podcast que chamar, vamos, bora, cara, adoro falar. Participo com a Cara, que galera aí esse direto. negócio de collab, assim, é complicado, né, cara? Uma vez eu fui gravar com as meninas do Pátria Amada Criminal. E, cara, tava difícil também, porque primeiro tinha que aprontar o roteiro, aí depois tinha que achar uma agenda que todo mundo pudesse. É que pra elas E é o- difícil que cada uma tá num país, né? Daí tem os fusos Exato. horários e tal. Inclusive eu tô vendo com elas, até dar uma notícia aqui pra galera que toda quarta-feira vai começar a rolar no canal, vai ficar assim, domingo a nossa live com o episódio e tal, e às quarta-feiras vai ter um episódio onde vai ser uma resenha entre eu e um podcaster de True Crime, né? De Opa. pessoal de... Inclusive eu já falei com você, né? Pra você, Não não falou? falei? Tô falando Não agora, falou. então. Você vai Opa, participar. Talvez você seja até o fechou. primeiro aí, vamos ver. Tamo Vai dentro, ser tamo assim, dentro. vai ser um bate-papo. Um bate-papo Aham. da galera. A gente vai sentar e do jeito que a gente tá aqui agora. Porque Uhum. assim, eu vejo que a galera tem muita curiosidade em conhecer o podcaster também. Né? Porque a Sim, gente se sim. aproxima muito, né? Assim, por exemplo, das pessoas que eu gosto de ouvir, então fica como se fosse um amigo mesmo ali. Pô, te acompanha Sim, nas sim. viagens, ali você vai dar um rolê, você tá ouvindo, então você fica meio que muito próximo. E é muito legal a gente conhecer, né? E a gente conhece os caras do que falam, dos roteiros, dos casos, esse tipo de coisas. E a gente gosta muito de ouvir histórias de outras pessoas. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer um episódio onde eu convido um podcast e nós vamos bater papo. Não vai ter. Pô, que irado. é, não vai ter um roteiro. Não vamos falar sobre o caso tal. Não, vamos falar sobre o Cris e sobre o Uhum. podcast dos podcasts do Cris. E aí a conversa engata, né? Eu gosto de falar um pouquinho. Quem faz podcast também geralmente fala bastante. Então teremos episódio de 2 dias seguidos aí. Pô, Ali, Mas a com ideia é essa. certeza, cara. Não, vai rolar, já tá marcado aí, você vai fazer comigo. E é que é bem Fechou. legal, porque assim, às vezes acontece uns mal entendidos muito com o podcast, porque assim, a galera às vezes você fala alguma coisa que às vezes até dentro do contexto mesmo, a pessoa vai lá e interpreta de uma maneira. Só que eu acho que quando ela conhece um pouco da sua história de vida, sabe de onde você vem, quando ela sabe o que você passou, de repente fica muito mais fácil de entender o que aquela pessoa quis falar, né? Sim, E às total. vezes acontece de tomar uns hate, isso é normal, né? Mas às Sim, vezes é uma coisa que a pessoa não tá entendendo, não tá sabendo como é que é. Então ali, cara, a gente se conhecer, o público conhecer, a gente bater papo, vai ser maravilhoso esse projeto. Já tô convidando uma galera, né, irado. pra participar. Inclusive, se tiver algum outro podcaster que tiver a fim de participar, me dá um salve aqui, que vai ser um prazer. A gente Fechou, encaixa a fechou. agenda, né? Eu tô vendo com as meninas também, com a Renata, com a Natália, Uhum. pra fazer.
Mas aqui é o que você falou, a agenda delas é difícil porque duas moram na Noruega e uma mora na Irlanda. Daí o horário, Sim. né, tudo não E a bate, né? primeira gravação que a gente fez, cara, a gente gravou, ficou tipo, nossa, que maneiro, não sei o que e tal. Deu ruim ali. Gravação, o meu áudio ficou Ah, zoado. puta, eu odeio quando isso acontece, Aí cara. tivemos que fazer outra, aí de novo, achar Aí já um faz outro com a bola dia. meio murcha, não é? Você fala, pô, Não, daí eu falei já pra ela, fica eu falei, aquelas vamos fazer outro piadas. episódio. Vamos fazer outro tema. Se for fazer o mesmo tema, aí murcha mesmo, a bola fica murcha. É, eu participei no delas e elas participaram comigo no. E quando eu Ah, participo, dá, do Kid Vícios, eu dá ouvi, umas pô. 3 horas, porque três gente que fala, quatro pessoas que falam pra caramba. Tinha hora que teve É, uma hora que a Natália falou assim, gente, é 4 horas da manhã aqui, eu foco. preciso dormir, eu não aguento mais, vamos acabar esse episódio. Foi Muito bem mesmo, bom, foi bem cara. legal, cara. Abração pra elas, que elas são demais. E aí eu Um tô abraço. convidando a galera, vai rolar esse projeto aí então. Pô, que Espero legal, contar Ale. aí com você. Né? Tá Acabando aqui aceito. eu já falo com você e tal Fechou. pra... Olha lá o Zocas. Zocas, meu Caraca, brother. o Zoukas tá aí, porra, mandar um abraço pra ele, cara. Eu Zocas é sou show de bola. fãzaço do Hangar 18. Ouço toda Inclusive, semana. Puta, que maneiro. eu sou fãzaço. Eles são meus padrinhos, cara. Os dois são meu padrinho. Sério, que legal. Putz, cara. Um Não, abraço e pro são... Zoukas e pro Ribas. São gente boa demais aí. Voltaram agora com toda a força. Inclusive, vou falar pros dois também, né? Pro Ribas e pros outros participar desse projeto aí das entrevistas com os podcasts. Vai ser uma resenha e tal. Nem entrevista, porque eu não sou entrevistador. Eu não sei entrevistar ninguém, mas vai ser uma conversa. E aí, Pô, cara, eu inclusive, eu queria tô até pensando em muito. fazer esse embate que deu aí, o problema que deu com as meninas lá de horário, né? Do Pátria Amada. Me deu uma ideia. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer com uma de cada vez. Que a ideia flui Legal. melhor. Cada um tem uma história, né? É, Legal. exatamente. A ideia flui melhor. A gente consegue chegar nesse naipe. Boa. Pô, Ale, cara, mais uma vez, muito obrigado. Foi incrível. Aproveitar, você sempre fala aí que o Miguelzinho assiste suas lives. Hoje, primeira live que minha filha tá assistindo. Ah, que legal. Como é que ela chama? Assist... a Ana Laura. Ana Assistindo entre Laura. aspas, cara, porque ela tem um aninho, Um mas ano. daqui a uns 5 anos ela vai ver e vai entender. Pô, que legal. Parabéns pela princesa. Mandar Beijão um. pra Ana Laura. Vou Já mandar um já ela beijão tá pra mandando. ela. Cara, passa assim, ó. Cresce rapidinho. Daqui a pouco ela tá mandando um oi pra você aí também, ó. Que o Miguel, Mandando um quando oi no começa a chat. live, ele. Porque tem um delay, né? A gente tá falando Sim, agora, mas agora tá rolando. Na verdade, tinha uns, sei lá, uns 2 minutos atrás. Aí ele manda oi, ele quer que eu responda na hora. E aí eu não sim. respondo, porque tem um delay, ele fica, oi, oi, oi. Daqui a pouco, olha, caceta, quanta coisa aqui no chat, aí vai ver tudo oi dele. Eu falei, filho, quando você Pois mandar um é. oi, espera, o pai responde. Primeira Mas live é um que a Ana barato. Laura viu. No futuro ela tá comentando. Mandar um beijo pra minha namorada, pra minha sogra que assistiu também. Ó, Meu legal. irmão, pro Bruno. Pô, mandei o link pra geral aí. Muito Porra, obrigado. que legal, cara, E a legal. Carol, minha namorada, que até comentou aí, né? Que fez o comentário do tio do Nino lá, o Victor, tio Victor. Ah, ela que desvendou o mistério aqui do Isso. Sérgio Ela Mambert. é a minha parceira lá no Por Trás da Segunda Ah, Guerra e ela minha tá nesse parceira de novo. vida também, né? Sim, Então, pô, é tamo muito junto. legal trabalhar assim, né? Sim, sim. A Fernanda às vezes Mas, faz comigo também no. Tem um quadro que a gente tinha, né? É que agora tá muito corrido as coisas pra mandar, para gravar vídeo. Puta, tá muito complicado. Mas a gente tinha um quadro que era o Sexta Sobrenatural. Em breve a gente vai voltar a fazer isso aí também. Era um vídeo de sexta-feira a gente contando casos de terror, essas coisas assim, é bem legal. que massa. Que um estilo assombrado, canal assombrado. É, verdade. Muito parecido ficou. Os caras, Legal, legal. pô, cara, tinha roubado a ideia deles. Mentira. Você descobriu. Não, mas, cara, aí, essa live aí ilustre, né? Com a presença de Miguelzinho, Ana Laura e Zoucas. A Pois live é, cara, só celebridades. só nata. Só a nata. Cris, obrigado mais uma vez, cara. Valeu, Ale, Encerrando cara. aqui, Muito porque já tá obrigado. grande pra caramba a live aqui. Abração, lembrando vocês, nossos queridos ouvintes que não conseguiram acompanhar no domingo. Na segunda-feira, esse episódio tá lá em todos os agregadores. Beleza? Gente, Cris, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu mesmo, foi excelente sua participação. É muito bom trocar ideia com um amigo e tal. Fica Pô, mais eu que fácil, mais agradeço, Ale. leve o episódio pra gente conversar. Obrigado de verdade por ter aceitado aí. E Pô, obrigado a tamo... todos vocês aí do chat, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. E obrigado a você que assistiu essa live, já se inscreveu no canal e deixou o seu like. Obrigado, gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio de Serialcast. Valeu, pessoal.